Olá, Carolas, sejam bem-vindas a mais um dia do nosso devocional. Você sabe que nós estamos estudando o livro 10 semanas para se tornar uma mulher poderosa nas mãos de Deus. Estamos entrando na nossa segunda semana, que é a semana Dependendo, e vamos ao tema de hoje, que é confiança em Deus. Afinal de contas, né, o que é confiar em Deus? A autora nos traz que confiança em Deus é um ato, né? Confiança em Deus é o ato de confiar na habilidade dele de trabalhar por intermédio de você. Você sabe que na nossa última semana a gente falou sobre pessoas imperfeitas e como Deus usa pessoas imperfeitas. Se você não assistiu, corre para assistir aos devocionais da semana 1. O foco dessa semana é a gente aprender a depender unicamente de Deus e caminhar confiante nele. O versículo base, versículo de memorização dessa semana, está lá em 2 Crônicas 16:9. Eu vou postar aqui no feed para que você possa compartilhar esse versículo, imprimir, deixar salvo no seu telefone, para que você sempre possa olhar e lembrar e memorizar o versículo dessa semana. Bom, se confiar em Deus é um ato, o ato de confiar na habilidade dele, de trabalhar por intermédio de mim, e ela fala também que quando a gente tem confiança em Deus, a gente é liberto, você é liberta. Quando você confia em Deus, quando você tem confiança em Deus, você é liberta do orgulho e da autorrecriminação. Quando confiamos em Deus, somos libertas disso. Mas precisamos entender o que é isso, o que é o orgulho e o que é a autorrecriminação. Vamos lá? O orgulho é um sentimento de satisfação que alguém tem, né, que eu tenho pela minha capacidade, pelas minhas realizações, pelo meu valor, né, o valor que eu vejo em mim. E eu posso ter orgulho também de outras pessoas. Por exemplo, eu como mãe, eu posso me orgulhar das minhas filhas quando elas fizerem algo de valoroso, de positivo, tiverem uma atitude honrada. Então eu posso sentir orgulho de mim mesma e posso sentir orgulho também de outras pessoas. O orgulho, ele pode ser visto tanto como uma atitude boa, né, positiva, como eu falei, minha filha fez algo bom e eu me orgulho disso. Eu tenho a capacidade de elogiar, né, quando eu me sinto orgulhosa. O orgulho, ele é um sentimento que ele pode ser bom, mas ele também pode ser ruim, dependendo das circunstâncias, dependendo de como você usa esse sentimento, né, como ele está dentro de você. Então vamos ao orgulho positivo. O orgulho usado de uma forma positiva é uma forma de você elogiar a si mesma, de você dar valor a quem você é, né? Dar forças para a gente evoluir nos nossos projetos de vida. Quando a gente olha para as nossas conquistas, a gente se sente feliz, se sente grata pelas nossas conquistas, por aquilo que nós somos na vida. Então, isso nos dá força para a gente continuar o nosso processo de evolução, para a gente continuar prosseguindo, né? O orgulho e a honra pode ser um fator determinante na caminhada para o sucesso, tanto no âmbito familiar ou profissional, porque quando eu tenho o orgulho bom, o orgulho positivo, eu posso elogiar as outras pessoas, eu posso me autoelogiar. Então, eu já aproveito aqui para te explicar o que é a autorrecriminação. A autorrecriminação é uma pessoa que ela tem uma crítica ou um julgamento severo que ela faz de quem? Dela mesma. Ela possui uma baixa autoestima e ou seja, ela não gosta de quem ela é. Ela tá sempre se recriminando, ela tá sempre falando mal dela mesma. Então, quando a gente aprende a confiar em Deus, a gente aprende a ser livre do orgulho negativo, que é o que eu vou falar aqui para vocês agora, o que é esse orgulho negativo, e também da autorrecriminação. A gente aprende a ser mais misericordiosa, inclusive com a gente mesma, né? Deus não nos criou para que a gente tenha baixa autoestima e nem para a gente ser orgulhosa. Deus não nos criou para ter baixa autoestima e nem para ser orgulhosa, para se sentir a rainha da cocada preta, né? Como o pessoal fala. Sim, ele criou a gente para quê? Ele criou a gente, né? Para a gente ser amado, para a gente se sentir amado, para a gente ser bem com a gente mesmo, para o louvor e a honra dele. Quando a gente passa, né, o dia inteiro falando mal sobre a gente mesma, a gente não está honrando o nosso Criador. Ele é o nosso Criador. A gente está dizendo assim: ei, Deus, você errou em me formar.
Não era bem assim que você tinha que ter me formado. Você não fez um bom trabalho, né? A gente está dizendo isso para Deus. Então, a gente não está honrando o nosso Criador quando a gente passa o dia inteiro falando que a gente é chata, que a gente é burra, que você fica o dia inteiro falando mal de você mesma. Isso não é honrar a Deus, isso não é confiar em Deus, né? Isso não é humildade. Ok? Isso se chama autorrecriminação e você tem que se libertar disso, porque isso não é saudável para você, não é saudável para sua vida emocional, não é saudável para sua vida espiritual. E o orgulho negativo, ele é mais fácil de ser identificado, né? O orgulho, ele é o quê? Um excesso de vaidade, né? De amor próprio, a pessoa, né? Ela se sente tão autoconfiante que ela tem um sentimento, às vezes, egoísta, que só ela sabe fazer as coisas, que só o jeito dela é o melhor, né? O orgulho, ele pode se tornar uma arrogância, uma soberba, uma presunção de que eu não preciso de ninguém, eu dou conta, eu posso fazer tudo sozinho. E aí que entra uma armadilha perigosa, né? Porque o orgulho e a presunção, como está lá em Provérbios 18:12, está escrito que antes da queda, o coração do homem se envaidece. Ele se orgulha dessa forma, né? Ele fica vaidoso, né? Ele fica presunçoso, ele acredita que não precisa de ninguém, inclusive de Deus, né? Mas a humildade antecede a honra. Esse texto está lá em Provérbios 18:12. O orgulho, ele é enganador, porque ele nos convence que a gente pode lidar com a nossa vida, né, melhor do que Deus. Ei, Deus, não, isso aqui deixa que eu resolvo. Eu sei resolver isso aqui. Eu não preciso da sua opinião, Deus. Eu não preciso orar sobre isso, né? Deixa que isso aqui eu resolvo, né? Então, o orgulho, ele traz isso para o nosso coração, de que eu posso lidar com as coisas melhor do que Deus, que os meus caminhos são melhores do que os caminhos de Deus, né? E a pergunta que eu quero te fazer, você consulta Deus para tudo na sua vida? Para tudo, para as pequenas coisas, para as, né, às vezes as pessoas param para orar sobre coisas muito, passos grandes que elas têm que dar na vida, decisões importantes, mas para as pequenas decisões, para as suas decisões diárias, você está sempre consultando Deus, tendo um relacionamento com o Espírito Santo, perguntando, né? Isso, perguntar se essa é a vontade de Deus para sua vida, vem antes de tudo, antes de qualquer outra decisão que você tome, antes de qualquer outra. Você fala com Deus antes de falar com qualquer outra pessoa, né? Porque em 2 Crônicas 16, a gente tem um exemplo que a autora traz aqui no livro, que do rei Asa. Quando Asa confiou no Senhor para obter a vitória, ele foi capaz de derrotar os perigosos exércitos, os poderosos exércitos da Etiópia e do Líbano, porque ele agiu se baseando na confiança em Deus. Mas ele caiu na armadilha do orgulho. E aí, quando ele caiu na armadilha do orgulho, em outra batalha contra os inimigos de Judá, ele foi buscar, antes dele buscar a orientação de Deus, antes dele clamar ao Senhor, ele foi buscar ajuda em nações pagãs. Judá e Israel, eles nunca aprenderam, né? Apesar de terem sido libertos por Deus, quando estavam, né, mesmo quando estavam em desvantagens, eles sempre quando buscavam a ação de Deus, Deus agia sobre a vida deles, mas eles buscavam ajudas de nações pagãs diversas vezes, repetidas vezes, em vez de buscarem ajuda de Deus, né? A confiança em Deus falhou e agora ele procurava soluções humanas para resolver o seu problema, né? Aqui está falando isso. Lá em 2 Crônica conta essa história. Ele não confiava mais em Deus, ele não incluiu o fator Deus para resolver os problemas dele. Ele queria resolver na força do próprio braço. E, gente, não é pecado buscar resolver os problemas usando os meios humanos. Se a gente for parar para pensar, né, a maioria dos nossos problemas são resolvidos por meios humanos. Então, não é pecado a gente resolver problemas usando meios humanos, né? O pecado está em confiar que esses meios são mais confiar mais nesses meios do que confiar em Deus. Aí entra o pecado. Aí mostra que você não está confiando em Deus. Quando você acredita mais na força do seu braço, quando você acredita mais nos meios humanos do que no que Deus pode fazer pela sua vida. É pensar que esses meios são melhores que Deus, são melhores que os meios de Deus.
Então, aí está o pecado, aí está a falta de confiança em Deus. E na matemática da vida, nós não podemos negligenciar o fator Deus. Nesse momento que nós estamos passando de crise, de coronavírus, eu acompanhei o desenvolvimento de uma pessoa que é querida para mim e que pegou essa enfermidade e que estava muito mal mesmo. E eu ouvi, assim, de pessoas que estavam próximas a ela, de que diante da condição técnica, os médicos já tinham falado que ela não tinha condições de sobreviver. Tecnicamente, não tinha como. O corpo dela não ia resistir, né? Mas houve o fator Deus ali na vida daquela pessoa. Entrou ali um fator sobrenatural na vida daquela pessoa. Então a gente nunca pode dizer que alguém que não tem solução para alguma coisa, que não tem solução para você que talvez esteja aí passando por esse desafio, para um ente querido seu que talvez esteja passando por esse problema de enfermidade. A gente nunca pode determinar que não tem mais jeito. Os médicos podem até falar isso, olha, se conforma que não tem mais jeito, mas nós temos que manter sempre em nossa mente, nosso coração. Eu creio no fator Deus. Para os homens pode não ter mais jeito, mas se for da vontade de Deus, ele vai manifestar o milagre dele na vida dessa pessoa e vai acontecer o milagre, porque eu creio que a última palavra vem de Deus ao meu respeito e ao seu. Então, vamos crer realmente nisso, praticar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. E tudo aquilo, né? Cuidado para, né, a gente não fazer como Asa. Agir com insensatez, não buscar a orientação de Deus, não buscar os planos de Deus. Eu tenho certeza que você, essa semana que está se iniciando, você tem desafios a cumprir. Você tem problemas, assim como eu, problemas para serem resolvidos essa semana. Mas você está colocando o fator Deus na sua conta? Você está adicionando o fator Deus? Você está confiando em Deus? A gente tem que estar sempre focada e se perguntando isso. Para a gente não acabar como Asa, que acabou sempre em guerra com as pessoas à sua volta, por não ter confiado em Deus. Ele recebeu uma palavra de que ele estaria sempre em guerra. E quantas vezes nós estamos vivendo uma vida sempre em guerra com as pessoas que estão à nossa volta? Não seja tola. Deus tem prazer em colocar os recursos dele a nosso favor. Você está desesperada, está gritando, está chorando. Talvez você esteja fazendo tudo isso para pessoas que não podem te ajudar. Pessoas que humanamente não podem te ajudar. Talvez porque elas também estão lidando com seus próprios conflitos, com suas próprias dores, com seus próprios problemas. E elas não têm a capacidade de te ajudar. Eu mesmo já passei por experiências assim, em que eu corria para chorar e eu era uma pessoa muito chorona, eu era imatura. Eu me considerava sempre tão madura, eu me considerei uma pessoa que amadureceu tão cedo, mas eu era imatura, eu chorava à toa, eu chorava por qualquer problema, me derrubava, os problemas me derrubavam com muita facilidade. E aí eu começava às vezes a falar, eu nunca fui muito de ficar falando dos meus problemas para os outros, assim, né? Para pessoas estranhas e tal. E eu vejo que tem muitas pessoas que falam muito dos seus problemas ou que vão para as redes sociais para ficar desabafando nas redes sociais, né? É o muro das lamentações. O Facebook, as redes sociais tem essa característica de vezes ser o muro das lamentações, né? Da vida da pessoa. E a pessoa vai para ali só para ficar se lamentando. E eu percebi que aquelas pessoas que às vezes mais próximas até, que eu ficava me chorando, ficava ali, né? Aquelas pessoas às vezes não tinham condições de me ajudar, por mais que elas quisessem, elas não teriam condições de me ajudar. E que muitas vezes eu não corria para os pés daquele que pode todas as coisas e que tem todos os recursos disponíveis para me ajudar. Então, assim como eu aprendi, eu quero te dizer, a te estimular a você também fazer isso, sabe? A entregar tudo ao Senhor, a confiar nele e a crer que tudo ele fará, que tudo ele pode fazer pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Essa é a palavra do devocional de hoje. Amanhã a gente volta. Beijo grande, meninas.